Bora, vamos falar então do que rolou ontem. Do que rolou ontem lá em Brasília e do preço que está sendo cobrado ao povo brasileiro, porque a crise no casamento entre Lula e Alcolumbre acabou. O preço da reconciliação dos dois está sendo apresentado ao povo brasileiro. Eu sempre disse aqui, né, em que pese toda essa campanha dos... Impressionante realmente os ataques a nós aqui, fazia tempo que não via, do campo lulista. Em que pese toda essa campanha do Alcolumbre, inimigo do povo, do Hugo Mota, inimigo do povo, Congresso, inimigo do povo. Eu falei, gente, não dá bola para isso é cascata, entendeu? Isso é cascata. O que há é um abalo na relação, um abalo menor, no caso do Hugo Mota, eles já se reconciliaram. Ali atrás é um abalo um pouco maior, no caso do Alcolumbre, mas é um abalo momentâneo. Esse casamento é indissolúvel. Não tem divórcio, não tem nos termos do acordo do casamento entre os dois a previsão de um divórcio, tá? Importante ter isso em mente. Não tem. Isso é um abalo momentâneo. Vão se reconciliar e não deu outra. Já estão reconciliados integralmente. Ontem estava num clima, né, de celebração, de festa. A Tereza Leitão, que é a líder do governo, senadora por Pernambuco, por sinal, ela que é a líder do governo lá no Senado, tá? O novo ministro-chefe da articulação institucional, José Guimarães, também grande festa, porque eles reconciliaram, e é isso, a conta está sendo apresentada ao povo brasileiro, tá? E não tem divórcio, porque é isso, sabe como é que é divórcio? Se você é alguém que já se divorciou, chega uma hora no divórcio em que tem que discutir o seguinte: quem fica com o quê? Entendeu? Divorciou, não tem essa. Né? Você fica com a casa, se a gente tem uma casa, ou a gente vende a casa e divide, não é assim o divórcio? O que existe de bens, no caso de casais que têm bens, tem muitos casais que se divorciam sem bem nenhum, então não chega a ter isso, mas é isso, tem a partilha. Nunca teve no caso deles. É claro que não ia ter divórcio. O Alcolumbre continua dono da exploração do petróleo na foz do Amazonas, ali na região do Amapá. Ele continua dono de centenas de cargos de segundo e terceiro escalão no governo Lula, tanto em Brasília quanto no Amapá. Ele continua dono da Telebrás, do Ministério das Comunicações, do Ministério da Integração. Então não tem divórcio, não tem divórcio, nunca teve, entendeu? E aí eles se reconciliaram e a conta começou a ser apresentada ontem. Então tá aí o trio, né? O trio amoroso, o trio do amor está de volta, tá? Então, importante dizer o seguinte em relação a isto. Com esta reconciliação deles, está recomposta a chamada Frente Ampla, que é a Frente Ampla dos Sonhos do Lula. Então é isso. Essa base lulista, que é PT, PCdoB, PV, Rede, PSB, PDT, agora está incorporada à base de maneira obediente. Eles sempre apoiaram, mas sempre foi meio atretado. O Centrão, então está lá o MDB, Republicanos, PP, União Brasil, todo mundo juntos, e isto quer dizer, e isso está dando uma grande segurança para Lula de que ele ganhou a eleição. Então, o que eu quero dizer para vocês o que eu vou contar, o que eu vou mostrar agora do que aconteceu ontem é a inauguração de Lula 4. Ontem, o Brasil foi apresentado a Lula 4. Começou Lula 4 ainda antes da eleição, mas tamanha a confiança deles de que vencerão agora em outubro. Tá? Então, bem-vindo a Lula 4 antecipadamente. Então, o que aconteceu? Se você ler a agência Câmara de Notícias, você vai ver o seguinte: Câmara aprova a redução de tributos sobre combustíveis e medidas para biocombustíveis. Texto aprovado também prevê medidas para produtores rurais, fertilizantes e realização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Nada vinculado à saúde e educação, né? Agência Câmara de Notícias. Aí, se você vai
na agência Senado Notícias, eles fizeram uma tabela com quais foram as medidas votadas e aprovadas ontem, tá? No PLP, é um projeto PLC, um projeto de lei complementar, tá? Que tinha sido, olha só, quem apresentou inicialmente foi o Paulo Pimenta, lá na Câmara. Era um projeto de lei complementar voltado só à questão dos combustíveis. E aí foram metendo, o governo, e nesse acordão dessa frente ampla aí, de Lula 3, Lula 4, foi metendo um monte de jabutis, tá? É o PLP, Projeto de Lei Complementar 114. Aí, olha aqui o que o Senado diz que foi aprovado ontem. Então, segundo esse quadro montado pela agência do Senado de Notícias, foi aprovado combustíveis, desoneração excepcional em 2026 para diesel, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. Etanol. Se a gasolina tiver redução forte, o etanol deve manter sua vantagem competitiva, subvenção de até 1,2 bilhão. Crédito de etanol. Saldos de PIS/COFINS podem ser utilizados para compensação com teto de 750 milhões em 2026. Gente, tudo isso aqui é para usineiro, tá? Etanol, nós estamos falando das usinas de cana-de-açúcar. Isso aqui é dinheiro para o empresariado, aí, para o agro, tá? A mesma coisa ali com o biodiesel, por exemplo, tá? Agro. Adia o pagamento do IBS-CBS, duas contribuições para operações com produtos agropecuários in natura. Então, isso é importante, dizer o seguinte, tem dinheiro que é dinheiro na boca do caixa, que o governo está dando, e tem também isenção. A isenção é dinheiro, porque você está deixando de recolher imposto. Então, é dinheiro na veia também para a burguesia, tá? Então, aqui no caso, para o agro. Exportadoras, veja aqui, cai uma mudança institucional importante aqui, cai de 50% para 30% o percentual mínimo de exportação para enquadramento como empresa preponderantemente exportadora, e isto, que a empresa preponderantemente exportadora tem uma série de benefícios fiscais, tá? Então, eles estão ampliando a base. Gente, tudo isso é dinheiro que está saindo do Estado, entendeu? É dinheiro que não está entrando para o Estado, tá? Fertilizantes, crédito fiscal até 2031 com a limite anual de 1 bilhão. Aqui tem já uma observação a fazer que eles estão escondendo que não é só para fertilizantes. Este crédito fiscal é também para mineração de terras raras, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, detalhar isto. E aí o último ponto é frete. Afastamento do adicional no frete de mercadorias destinadas a projetos de fertilizantes entre 2027 e 2031, mais um benefício ao agro. Vocês estão vendo que não tem nada sobre saúde aqui? Não tem nada sobre saúde. Aí você vai lá e vai ver as manchetes da mídia progressista. O DCM e a Fórum sequer noticiaram, censura aberta. Olha o que fez o Brasil 247, as duas reportagens. PLP dos combustíveis, né, projeto de lei, PLC, na verdade, né, projeto de lei complementar. É aprovado pela Câmara com conjunto de injeções fiscais. Após acordo, redução de tributos sobre combustíveis vai à sanção presidencial. No caso do ICL, Notícias diz assim, Congresso aprova projeto que reduz preço para combustíveis, texto vai à sanção. No caso, tanto da segunda reportagem do Brasil 247 quanto do ICL, é mera reprodução da reportagem da Agência Brasil, que é evidentemente feita de acordo com os interesses do governo. Você vê que não existe saúde, não existe educação, não existe nada. Assim, estão descendo um manto de segredo sobre o que aconteceu ontem. Agora, e aí é muito interessante, porque quem é que contou nessa mídia chamada grande imprensa, nessa mídia
liberal e progressista, quem é que contou o que de fato aconteceu? Quer dizer, não é que as outras coisas não aconteceram, aconteceram, mas quem contou o que aconteceu especificamente em relação à saúde e educação? Estadão. Câmara e governo combinam mais gastos fora do teto em 2026 e ajuste em piso da saúde em 2027. Inclusive, essa reportagem também foi feita como na nossa manchete, antes do Senado aprovar, tá? Depois disso, o Senado aprovou, mas não teve nenhuma modificação. E aqui eu quero registrar, como eu disse antes, esses 3 jornalistas, Daniele Brandt, Daniel Wettermann e Gabriel Máximo, lá do Estadão em Brasília, para dizer isso, ó. Se fosse pela política editorial do Estadão, a manchete do Estadão seria parecida com aquelas da mídia progressista governista, tá? É graças, e aí eu rendo minha homenagem e o reconhecimento a esses repórteres, tá? Que isto veio à tona pelo Estadão e por nós. Somos os únicos veículos do país que estão, de fato, noticiando o que aconteceu. Então, deixa eu mostrar aqui a reportagem do Estadão, que está correta, tá? Está corretíssima. A proposta estabelece uma nova trava fiscal para conter o aumento de despesas obrigatórias em 2027, o primeiro ano do mandato do próximo presidente eleito, Lula 4, na visão deles. O texto determina que a partir já de 2026, portanto, com efeito sobre o orçamento de 2027, em caso de projeção de déficit primário, ou seja, despesas superando as receitas, mesmo sem incluir o pagamento de juros da dívida. Então, presta atenção aqui. O que eles estão falando aqui é o que a gente toda semana conta. O Paulo Clias fala sobre isso. Eles estão falando o seguinte: a partir de 2026, em caso de projeção de déficit primário. Então, não tem nada a ver com o pagamento dos juros da dívida. O pagamento dos juros da dívida, o din-din do capital financeiro e dos rentistas está separado e está garantido. Déficit primário é o déficit do chamado orçamento dos pobres, do orçamento do povo. Saúde, educação, ciência e tecnologia, esse é o orçamento que ele se refere aqui. Então, em caso de déficit, de projeção de déficit primário, apurado no terceiro bimestre do ano, de cada ano, então, a partir de agora, terceiro bimestre de cada ano, então, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, o que aconteceu? Em 2026, as despesas com vinculações legais não poderão crescer acima do teto máximo do arcabouço fiscal, hoje de 2,5% no ano seguinte, e o governo já está prometendo em Lula 4 reduzir este teto de 2,5% para 2% ou até 1,5%, tá? Mais apertado ainda. Então, você está entendendo? Tudo que é despesa vinculada constitucionalmente ou por legislação ordinária, não vai poder superar o teto de gastos, ok? Acabou, não vai poder superar. Então eles estão conseguindo enfiar tudo dentro do teto de gastos. A contenção ficaria em vigor até a apuração de superávit primário, ou seja, só quando o nirvana neoliberal for alcançado, quando houver superávit primário, tá? Essa contenção desapareceria. A medida impacta, por exemplo, despesas com ciência e tecnologia e agências reguladoras, que são despesas com vinculação legal, não é piso constitucional. Então, mas é isso, já ferrou com ciência e tecnologia, agências reguladoras e uma série de outras despesas que têm vinculação legal. E aqui vem o pulo do gato, aqui vem o fim do piso constitucional da saúde. Mais importante entender, gente, é um fim do piso constitucional da saúde disfarçado. Essa é uma malandragem, é uma crueldade, né? Realmente é uma crueldade, é uma calhordice, uma canalice desses lulistas petistas. Da mesma maneira como eles liquidaram com o piso constitucional da educação, sem dizer que estavam liquidando. Como é que eles fizeram isso? Vocês se lembram? Nós denunciamos, nós registramos. Eles enfiaram para dentro do orçamento do MEC o pé de meia. E é o que tudo indica, eles vão ampliar ainda mais o pé de meia. O pé de meia não é um programa educacional. O pé de meia é um programa assistencial.
Deveria estar no orçamento, como estava originalmente, do Ministério do Desenvolvimento Social. Aí o que o governo fez? Ele tirou de lá e colocou para dentro do Ministério da Educação. Com isso, o governo comprimiu as despesas com a educação, na prática acabando com o piso constitucional da educação. Agora é a mesma coisa, tem uma malandragem aí. Por isso que esses petistas são malucos aí. Mentira, não acabou com o piso constitucional da saúde. Eles acabaram com o piso constitucional da saúde sem dizer que estão acabando com o piso constitucional da saúde. É o mesmo que fizeram com a educação, o mesmo que tinham feito com o BPC lá atrás, quando nós noticiamos que eles estavam fazendo cortes radicais no BPC e eles nos acusavam de mentirosos. Então, aqui, e mais uma vez, ó, aqui é reportagem do Estadão, tá? Não é Paulo Crias, não é Davi De Caixa, não, é o Estadão escrevendo. Outro dispositivo determina que, no cálculo do piso da saúde e de outras vinculações de despesas à receita corrente líquida, não serão contabilizadas as receitas extraordinárias com a comercialização de petróleo, o que, na prática, reduz a base que sustenta o reajuste do piso. Você está entendendo? Então, em fim dele decretar abertamente que o piso constitucional da educação acabou, como o piso constitucional da educação, da saúde, está vinculado a um percentual da receita corrente líquida, como ele diminui a arrecadação, ele diminui a receita corrente líquida, ele vai quebrar o piso constitucional da saúde, ele vai reduzir dramaticamente os recursos para a saúde. Continua o texto aqui. Pela Constituição, a União deve aplicar no mínimo 15% da receita corrente líquida em gastos com saúde. Com a guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu e o governo passou a arrecadar mais com a comercialização do combustível. Nas regras atuais, todo o excedente de arrecadação teria de ser destinado para a saúde e outras despesas vinculadas. Então, com isso, agora o governo colocou uma pressão em cima do piso constitucional de saúde, de tal maneira que o piso constitucional de saúde não obedeça na prática à regra constitucional, apesar de formalmente continuar obedecendo. Exatamente o que fizeram com o pé de meia. Então o governo está acabando com o piso constitucional de saúde, sem dizer que está acabando com o piso constitucional de saúde, assim como acabou com o piso constitucional da educação, sem dizer que estava acabando com o piso constitucional da educação, assim como fez cortes radicais no BPC, sem dizer que estava fazendo cortes radicais no BPC. Tá? E além disso, há também cortes na educação. Tá? Que esse pacote está para você. São os dois únicos setores com corte, saúde e educação. Tá? A estimativa é de mais ou menos 10 bilhões de cortes, sendo 8 na saúde, 8 bilhões na saúde e mais 2 bilhões de cortes na educação. Então, deixa eu mostrar aqui. Agora, esse quadro aqui é nosso, não é do Estadão, tá? É o que de fato aconteceu. Quais foram, nesse projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, os setores beneficiados com recursos diretos ou com isenções? O agro em geral, os fertilizantes, o setor de combustíveis, o setor de minerais críticos. Isso aqui é dramático. Você sabe o que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro está oferecendo subsídio para a USA Rare Earth, Terras Raras dos Estados Unidos, que é uma empresa hoje praticamente controlada pelo governo dos Estados Unidos. O governo brasileiro está dando benefício fiscal e subsídio para a empresa do Trump. Vocês estão... Não é brincadeira, não. O governo brasileiro está se indo dinheiro do povo brasileiro, porque a isenção fiscal é uma isenção, né, que sai do dinheiro que seria, em tese, destinado para os cofres públicos, então dinheiro do povo, e o governo está dando de grátis dinheiro, incentivo para a empresa controlada, ou praticamente controlada pelo governo dos Estados Unidos, que é aquela Serra Verde. A Serra Verde, cujo controle foi vendido, então, para essa USA Rare Earth. Incrível, incrível uma coisa dessa. Você capa o dinheiro da saúde e entrega o dinheiro para o Trump. Tá? E mais exportadores e as Forças Armadas. Dinheiro para as Forças Armadas.
Tá? Nós já conversamos aqui com o Pedro Marinho recentemente do que é que adianta. Porque tá aí os petistas todos saudando Lula, né? Então, vamos cuidar da defesa nacional, vamos nos confrontar com o Trump. Esse discurso, né, conversa para boi dormir, né? Patriotismo de boneco, como disse o Pedro Marinho aqui recentemente, um dos maiores especialistas no tema militar no Brasil. Não adianta nada meter dinheiro nas Forças Armadas se as Forças Armadas continuam subordinadas à lógica de subordinação, de estarem ajoelhadas diante do Império dos Estados Unidos, a serviço do Império e contra um inimigo externo, nós, os comunistas e os trabalhadores. Do que adianta dar dinheiro para eles? Entendeu? O dinheiro não é para defesa nacional. Contra o inimigo externo. Quem é o inimigo externo? Os Estados Unidos. É defesa nacional contra o Oriente e contra os comunistas e os trabalhadores brasileiros. É isso, é disso que se trata, tá? E aí é muito interessante, me chamou a atenção que eu estou vendo artigos de tom editorializado de articulistas do campo governista defendendo o Zé Múcio, dizendo que o Zé Múcio tem razão nessa história de que, olha, do jeito que tá, tem que abrir a porteira para os Estados Unidos, porque não tem como... Os caras estão justificando, porque não tem conversa, não vai ter uma crítica. Qualquer crítica é isso. Ajuda o fascismo. Qualquer crítica ajuda o fascismo. Tá? Essa é a lógica deles. Tá? Essa é a lógica deles. Bom, e quais são os setores prejudicados com os cortes? Só dois. A saúde, com o fim do piso constitucional da educação, corte estimado em 8 bilhões, e a educação com corte estimado em 2 bilhões. Você está entendendo do que nós estamos falando? O reatamento do amor entre Hugo Mota e Alcolumbre e Lula está custando ao povo brasileiro cortes na saúde e na educação e dinheiro para o agro, para o setor de fertilizantes, para o setor de combustíveis, para as mineradoras, incluindo a mineradora dos Estados Unidos, para os exportadores e para as Forças Armadas. É disso que se trata. É disso que se trata. Aí vai vir petista aqui no nosso chat aqui, dizendo que não cortou, que vocês estão a favor dos fascistas e tal. O Gabriel está pedindo um corte para esse editorial sobre o piso, vai ter, claro que vai ter. Tá? Mas é isso, tá? Nós estamos a serviço do povo brasileiro, de mais ninguém. Nós não vamos ficar a serviço do governo Lula. Tem gente aqui que diz que vai votar no Lula no primeiro turno, tem gente que diz que vai votar no segundo turno, tem gente que diz que vai votar nos candidatos da esquerda no primeiro turno e no Lula no segundo turno, tem gente que diz que vai votar nulo nos 2 turnos, tanto faz, tanto faz. O que nos interessa aqui é o seguinte: estamos a serviço do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros e não do governo Lula. O governo Lula é grandinho e vacinado, responsável pelo que faz. Bom, como eu disse, começou o Lula 4. Né? A base parlamentar de Lula 4 está constituída e esse projeto de lei aprovado ontem, agora vai para a sanção, vai ser sancionado, evidentemente, ele é a inauguração do governo Lula 4. Então, qual é a base do governo Lula 4? É essa votação aqui na Câmara, 318 a 113 e no Senado 61-2. Quem votou a favor deste projeto que liquida com o piso constitucional da saúde? Todos os deputados do PT, do PCdoB, do PV, do PSB, da Rede. Eu não sabia, mas aquele sujeito lá de Minas Gerais, como é que é o cara lá que o Lula acha que sabe tudo de rede social, que agora está dizendo, vou acabar, tire as crianças da sala, que eu vou... O Janones está na Rede agora, saiu do Avante, está lá na Rede, pois é. Bom, Rede e o PDT, todos os deputados, PT, PCdoB, PV, PSB, Rede e PDT votaram. E quase todos os deputados do Centrão, MDB, PSD, PP, Podemos, PSDB, Republicanos e União Brasil. Quase todos os deputados desses partidos. Quem é que votou contra? Todos os deputados do PSOL,
do Novo e quase todos os deputados do PL. Então, a extrema-direita e o PSOL se opuseram. No Senado, o cenário, como já tinha sido aprovado na Câmara, foi mais radicalizado, vamos dizer assim, né? Praticamente todos os deputados do PL, inclusive, também votaram a favor. Já está aprovado, vamos embora, vamos junto esfolar a educação e a saúde do país. Então é isso. Isso aqui é Lula 4. Isso aqui é a base de sustentação de Lula 4. Então, ontem, Lula 4 inaugurou-se com a sua primeira medida, o fim do piso constitucional da educação, da saúde, mais cortes na educação e essa grana para o agro, para as mineradoras, para as petroleiras, para os militares, para os exportadores do fazendão. Tá aí. Esse foi, que é a base de sustentação do governo Lula e, claro, evidentemente, como a própria reportagem do Estadão constatou, beneficiados, ainda que não com uma medida direta, mas indiretamente, os rentistas, né, o capital financeiro, com a garantia de que o pagamento dos juros da dívida é intocável. Tá? Tá aqui, Fernanda Melchiona, ontem, a medida provocou reação de parlamentares do PSOL. Eu não posso conceber uma lógica de ajuste fiscal que entrou de jabuti aqui. Porque, como eu disse, o projeto originalmente era só por questão dos combustíveis, né? Foram metendo jabuti em cima de jabuti, o governo e a sua base. Atenção universidades públicas, atenção institutos federais, atenção defensores do Sistema Único de Saúde. Aqui se está tirando bilhões do cálculo. Eles não têm coragem de atacar diretamente o piso, porque sabem que vão perder voto em época de eleição. Aí arranjo essa manobra para tirar recursos da receita corrente líquida e sim atacar o piso da saúde e da educação. Aí depois na eleição ainda vão pedir voto. É isto aí. Ela está pedindo atenção dessa turma toda, eu estendo atenção, companheiros e companheiras trabalhadores da Fiocruz, nós vamos conversar com eles hoje aqui. Se os petemínios começarem o dia mobilizados, eles têm ideia do desmonte das consequências. Mesmo há décadas, vendo os absurdos petistas, esse me abalou. Eu também, vou ser sincero, Paulo. Eu fiquei muito impactado, muito indignado ontem à noite. Eu não imaginava, na minha inocência, que a gente tem a promessa nós já mostramos aqui várias vezes, a promessa da Tebet, é depois da eleição. É a lógica da política. É o que a Dilma fez em 2014. A traição vem depois da eleição. Eles estão fazendo a traição antes da eleição e atacando um dos maiores patrimônios construídos pelo povo brasileiro, que é o SUS, e que é o piso constitucional da saúde. Eu não esperava, realmente. Fiquei chocado. Eu subestimei a capacidade desse governo, né, de atacar o povo brasileiro. Alexandre Domingues, Lula ama a direita. Triste realidade desde sempre que eu só consegui ver agora. E aqui o Raul Assis eu já tinha lido. E aí é o seguinte, o que faz parte? O que está nessa negociação, nesse grande negócio, o negociata entre Lula, Alcolumbre e Hugo Mota? Entre Lula e Hugo Mota, nós já contamos aqui, quando o Hugo Mota anunciou o voto dele em Lula para presidente, que o acordão é entregar a Paraíba para o Hugo Mota. Então, o PT abriu mão de ter candidatos ao Senado e o pai do Hugo Mota, o Nabor, família Mota, controla desde os anos 50 a região de Patos, lá no interior da Paraíba, tá? São uma oligarquia ali local, uma oligarquia da região ali de Patos. E aí, a avó, o avô, a mãe, o pai, a tia, o tio, o primo, a família inteira, ou já teve presa, ou já foi processada, ou já foi denunciada por corrupção. Esse é o esquema do Hugo Mota, o próprio Hugo Mota, inclusive. O Hugo Mota que tomou 22 milhões do Banco Master, né? Vamos lembrar. Então, o acordo é apoiar o pai do Hugo Mota para o Senado, o Nabor Vanderlei. E no caso do Alcolumbre, qual é o acordo dessa pacificação? Então, o acordo que está sendo costurado é Lula apoiar o candidato de
Alcolumbre. O Alcolumbre está no meio do mandato, tá? Não é candidato. Apoiar o candidato do Alcolumbre ao governo do Amapá, que está em segundo lugar nas pesquisas, está arriscado a perder a eleição, e apoiar o projeto de Hugo Mota, que estava se dando como certo que o que o Alcolumbre não conseguiria se reeleger presidente do Senado, tá? Que é o objetivo dele, que é a ambição dele. E aí o Alcolumbre está apresentando esta fatura. Tá entendendo? Olha o tamanho da fatura. É ele continuar presidente do Senado para Lula. Então está articulando o apoio de Lula, porque provavelmente ele não terá apoio da extrema-direita. O PL está meio bravo com ele, e o PL quer emplacar o seu. Aparentemente o Rogério Marinho será o candidato do PL à presidência do Senado. Então teria que ser uma articulação do campo lulista, que é esse campo aí, né, que eu falei, PT, PCdoB, PV, Rede, PDT, mais o Centrão, para garantir a eleição. Então, esta está na mesa, neste momento, da negociação, ou negociata, como queiram, né, este acordo. E aí, o Lula está dando uma pressionada para votar a 6-1, que na verdade, são dois temas para o Lula: a 6-1 e a PEC da segurança pública, tá? A PEC da segurança pública ele já falou que vai entregar, que vai votar, tá? E a questão é a 6-1, que era o grande entrave. Então, estão lá vendo se vai votar, se não vai votar, mas não se iludam, ninguém menos que a líder do governo no Senado, essa aí que substituiu a Tereza Leitão, substituiu o Jacques Wagner, né? O Jacques Master Wagner, né? Ela, que é então senadora por Pernambuco, ontem deu uma declaração assim: olha, não vai ter votação antes da eleição. E olha a frase da Tereza Leitão. E mais, eu faço questão de colocar que é Brasil 247 para dizer que aqui não tem ninguém da oposição. Isso é uma informação, ali não tem. É só informação legítima, informação veraz do governo, tá certo? Eles são um diário oficial. A mídia não é a mídia oficial. Ela dizendo o seguinte: Tereza, líder do governo no Senado, Tereza destacou que é preciso dialogar mais com amplos setores. Gente, inacreditável. Não, ela está dando razão ao Alcolumbre. Não precisa mesmo, precisa conversar mais com a burguesia. É disso que ela está falando. E aí, ela dizendo na reportagem que então não vai dar para votar antes da eleição. Então é isso, vamos ver como é que essa história vai enrolar.